Bom dia a todos e a todas para mais um webinar do NUPECOM muito especial na data de hoje. Hoje nós teremos o prazer de ouvir o professor Dr. André Calado, que vai falar conosco sobre mensuração de desempenho no contexto de cadeia de suprimentos. Mas antes do professor André Calado proferir as suas palavras, que são preciosas para todos nós, e nós aqui do NUPECOM, André, nós queríamos agradecer imensamente por sua presença. Antes de você proferir as suas palavras, eu vou chamar para falar algumas palavras para nós o professor Dr. Luiz Renda, que foi o coordenador na gestão agora vigente, é o coordenador ainda, não é, Luiz Renda? Uma forma de agradecer você, como coordenador, por ter nos direcionado nesse período, por ter trabalhado com muito empenho para que o nosso programa atingisse patamares superiores. Então, eu passo a palavra para você, Luiz Renda. Obrigado, Márcia. Todos estão me ouvindo? Tudo certo aqui com o áudio? Bom dia a todos. Espero que todos se encontrem bem. Obrigado pelo convite, doutora Márcia. É com muita satisfação, né, que a gente finaliza aí a nossa gestão, né, implementando diversas alterações no nosso operacional. Tudo certo? Só um pouquinho, por favor. Tira o teu som, por favor. Parece que estava... Está dando eco, é o seu som que tem que tirar. Ok? Podemos continuar? Bom, como eu vinha dizendo, muita satisfação de estar assim, com um grupo dedicado, né? E o objetivo nosso nesse período de gestão, que foi o envolvimento de todos os docentes, né? Então, junto com o colegiado, uma forma de trabalhar diferente, né? Não só uma coordenação isolada, mas eu digo que a minha gestão, eu muito mais tracei algumas diretrizes em conjunto com o colegiado, mas foi o trabalho do grupo, né, que fez com que a gente fizesse muitas mudanças, principalmente porque necessitavam do envolvimento dos próprios docentes, né? Então, eu trouxe para essa gestão atual, né, que eu poderia dizer os principais pontos aí que a gente trabalhou, né, em função das características da própria instituição. Nós somos uma instituição de multicampus, né? Então, isso propiciava a participação de docentes também de outros campos no nosso mestrado. E então, a gente propôs aí, em conjunto com o colegiado, o trabalho em duplas, né, e aulas no final de semana. Isso propiciou que os docentes viessem, né, que tivesse mais participação de toda a instituição nos outros cursos de ciências contábeis, não só de docentes como de alunos também, que passaram a frequentar o nosso curso em função das aulas no final de semana. Isso contribuiu muito aí com a nossa procura do curso, né? Tivemos uma procura muito alta, né? Eu acho que é a maior de todos os tempos, né, Márcia? Mais de 50 alunos aí, foi mais de 2 vagas por um. A intenção é aumentar isso, lógico, né? À medida que o curso vai amadurecendo, a gente vai ter uma procura maior também, né? Acredito. E também a criação de comissões para trabalharem aí na avaliação institucional, né? E esse foi o primeiro passo que a gente deu, assim, que eu possa lembrar, né, de maiores contribuições. São muitos detalhes aí que a gente foi fazendo durante o período, né? Uma criação também de um memorial para uma transferência sucessória, tá? De gestão. Então, a gente vem trabalhando já aí nessa sucessão, esperando que o Zanin dê continuidade junto com a Márcia e na sequência, né? Então, a gente já está pensando aí nos próximos 4 anos, pelo menos, né? Daqui para frente. Então, acredito que o próximo passo nosso, né? Que foi anteriormente uma gestão muito mais operacional, acredito que agora a gente vai entrar numa fase estratégica, né? Assim como a casa foi arrumada,
a gente vem com uma gestão muito mais estratégica, mexendo inclusive no nosso planejamento estratégico e traçando novos objetivos aí para o curso, né? Então é isso, Márcia. E aí eu passo a minha bola, né, para o Zani e para a Márcia darem continuidade aí a essa gestão que me deixou muito feliz, né, pela motivação que os professores tiveram, né? A gente sentiu, inclusive, muita procura aí dos próprios professores em participar do curso e se envolver na gestão, né? Então, fiquei bem feliz porque isso daí é fruto do resultado de um trabalho que eu digo que não foi individual, foi em grupo, né? Então, obrigado a todos, agradeço aqueles que tiverem me ouvido aí, né, que sabem que o trabalho não foi somente do colegiado ou da coordenação, foi de todos os professores do curso. Tá? Muito obrigado, Márcia. Obrigada, Luiz. Obrigada por todo esse período à frente da gestão nos conduzindo. E agora a gente vai passar o bastão, né? Passando o bastão agora para o professor Dr. Antônio Zonin, que será o nosso futuro coordenador aí muito em breve. Zanin, fique à vontade para proferir algumas palavras iniciais. Ok, bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradeço a professora Márcia aí pela oportunidade de poder estar fazendo aí algumas palavras de forma bastante breve, né? É sempre bom interagir nesse grupo, né, de pesquisa, né, no qual eu faço parte, e também é um grupo bastante ativo, né, com muito trabalho, né, muita produção dentro do próprio grupo, né. Bom, eu também queria, aqui no primeiro momento, agradecer ao professor Luiz, né, enaltecer aí o trabalho que foi feito na coordenação esses 2 anos, claro, junto com o colegiado, 2 anos e meio, né, Luiz, embora ainda tenha praticamente 1 mês aí pela frente, né, para terminar aí o seu mandato efetivamente, né. A procura também, até entendo que houve um avanço muito grande aí no programa, nesse último período aí. A própria procura do mestrado, ela aumentou, né, no processo seletivo, e isso demonstra que eu acho que o PPG está no caminho certo, PPG-CC. Ou seja, alterações que ocorreram nesse quadriênio, eles, de alguma forma, contribuíram para o aumento do número de alunos. Como o professor Luiz até comentou, tendo trazido professores, oportunizando professores que não trabalham aqui na capital, de outros campos, né, de estarem se inserindo dentro do mestrado, mas também alunos que vieram de fora. Então, hoje nós temos alunos de vários locais aqui do Mato Grosso do Sul, e inclusive de fora do estado. Então, isso só foi possível, por exemplo, a partir do momento que uma das estratégias que foi implementada, que é concentrar as aulas mais no final de semana, né? Bom, e aí? O que temos aí pela frente? Um novo quadriênio, que acabou de iniciar. Temos grandes desafios. Um novo documento de área que nós precisamos nos apropriar 100% dele. Alteração na classificação dos periódicos, e que também é um outro olhar cuidadoso que a gente precisa fazer, porque às vezes fazemos algumas apostas, embora tenha alguns indicadores que a gente precisa olhar, de tendências de classificação do periódico, né? Para que a gente possa estar publicando nos periódicos com melhores qualis, né? Então, eu estarei à frente do programa aí pelos próximos 2 anos, né? Juntamente com uma nova composição do colegiado. E eu espero aí ter o apoio de todos os professores, estudantes. Eu costumo falar isso, alguns de vocês já me ouviram falar em vários momentos, que eu sempre digo que o programa, ele não é do coordenador, o programa não é do colegiado, também não é somente dos professores. O programa, ele é do conjunto, seja coordenador, o colegiado, dos professores e também, fundamental, os estudantes. E veja que, quando eu falo dos estudantes, eu não estou falando apenas, mas se eu não tiver estudante, eu não tenho programa. De fato, isso ocorre, né? Eu só tenho programa se eu tenho estudantes. Mas
dentro do processo dessa engrenagem como um todo, o estudante também tem um papel fundamental. A própria CAPES, por meio do documento de área, ele nos repassa alguns indicadores e nós precisamos cumprir. Então, veja que a parte do estudante, ele tem os 2 anos para finalizar a sua dissertação, fazer uma boa dissertação, e a partir dessa boa dissertação, gerar um bom produto, seja ele um artigo para publicar num bom jornal, um bom periódico, ou até mesmo um produto técnico que possa fazer a diferença na sociedade. Então, enquanto nova gestão, né, sendo bem breve aí, daremos aí prioridade para a consolidação do programa, né, olhando para o nosso planejamento estratégico, olhando para os documentos da própria universidade, olhando para os documentos de área da CAPES, né, e no menor prazo possível, enquanto programa, nós temos o grande desafio de tentar montar o nosso doutorado, seja um doutorado próprio, ou até, por que não, um doutorado institucional, né? Então, acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem agora, né? De fato, consolidar o programa e olhando para um horizonte não tão distante, com o nosso doutorado aí em funcionamento. Então, temos aí a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento local, né? Proporcionarmos impacto à comunidade, seja por meio de pesquisa, de ensino, ou até mesmo da própria extensão. É isso. Obrigado aí, professora Márcia, pela oportunidade, né? E devolvo a palavra para ti. Uma boa palestra aí, professor André Calato. Muito obrigada, professor Zanin. Obrigada por toda a parceria, Renda, Zanin, todos os outros professores do nosso PPG. Queria mencionar aqui, em agradecimento ao professor Cleston, que está conosco, nos prestigiando aí no canal do YouTube. O Cleston é o nosso vice-líder do grupo de pesquisa, grande parceiro. Muito obrigada, Cleston, por toda a parceria. E falando em parceiros, eu gostaria de convidar hoje para falar um pouquinho a professora doutora Silvana Dalmot-Krieger. Professora Silvana, representando os professores dos campi, a professora Silvana, que é do campus de Nova Andradina, minha parceira na disciplina de controle gerencial e de pesquisas. Silvana está indo para um pós-doc na Espanha no 2º semestre, representando toda a força do nosso programa. Os nossos professores buscam melhor qualificação. E, Silvana, gratidão por você estar conosco, grande parceira aí nesse projeto. Fica à vontade para proferir suas palavras. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Já aqui, né, nessa sala cheia, assim, dizer que é um prazer vê-los de forma conjunta, a todos os professores, o nosso palestrante, né, os nossos coordenadores, professora Renda, professor Zanin, e essa super prof com a qual eu divido a disciplina e tenho a oportunidade também de aprender, prof. Márcia. Então, eu vou estar aí no 2º semestre trabalhando um projeto de pesquisa que foi aprovado pelo CNPq. Eu vou estar na Universidade de Málaga, né, discutindo aí os fatores determinantes da responsabilidade social corporativa, olhando para as relações entre controles de gestão, inovação e o desempenho de pequenas e médias empresas, né, observando uma discussão que a gente tem de que as pequenas e médias empresas, elas representam em mais de 90% para mais, né, das empresas que temos no mundo, e elas têm um papel muito importante para os desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as metas da Agenda 2030. Então, o projeto está conectado em observar como a contabilidade e os controles de gestão, eles podem contribuir com melhorias em prol, né, da sustentabilidade, olhando então para esses fatores determinantes da responsabilidade social corporativa destas empresas. E eu quero conectar esse assunto com a nossa linha de pesquisa do NUPECOM. Então, nós somos um grupo de pesquisa, né, que aborda
pesquisas relacionadas aí às bases teóricas, empíricas, de controle gerencial, né? E tem foco nos usuários internos. Então, pesquisas que discutem os artefatos da contabilidade gerencial, as práticas de controle, né, de gestão, né, a exemplo da fala de hoje de avaliação de desempenho, né, mensuração e avaliação de desempenho, e outros tantos artefatos como orçamento, indicadores, né, de sustentabilidade, por exemplo, todos estes voltados aí para compreender e entender tanto o uso quanto a importância deles e como eles refletem no ambiente organizacional. Então, nossas discussões aí dentro do grupo, né, contemplam os diferentes segmentos, diferentes tipos de entidade pública, privada, terceiro setor, trazendo inovação e principalmente conhecimento tanto para os participantes do grupo, quanto no sentido de promover conhecimento para quem está iniciando na pesquisa, os nossos alunos, né? Então, uma satisfação. E o exemplo do webinar de hoje, que a gente também está e promove, né? A professora Márcia já faz esse caminho há um bom tempo, promovendo discussões de impacto que possam contribuir aí com o conhecimento da comunidade acadêmica, científica. É isso. Muito obrigada, prof. Márcia. Tá sem som. Bom, muito obrigada. Agradeço a todos pela presença nessa introdução do webinar. E eu gostaria de agradecer em especial também ao Cossi, que está aqui ao meu lado, Cossi Ezou, que é o nosso aluno. E o Cossi tem sido nosso técnico, e nos apoiando aqui para que tudo dê certo. Obrigada, Cossi. Obrigada, professora Silvana, professor Zanin, professor Luiz Miguel Renda. E agora a gente vai dar um espaço especial para o nosso convidado, né? Nosso convidado, professor André Cunha Calado. Antônio André Cunha Calado, eu só chamo de André, tá? Antônio André Cunha Calado, né? Nosso querido convidado é professor titular do Departamento de Administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é doutor em administração, especificamente em estratégias empresariais, pelo PPGA da UFPB, Paraíba. E ele é pós-doutor em controladoria pela University of Portsmouth, isso? UK. Então, André, mais do que a amizade que nós temos há alguns anos e a admiração pessoal que eu tenho por você e pelo seu trabalho, você é especialista nessa área e ninguém podia dar um recado tão importante para a gente como você. Então, hoje nós vamos ouvi-lo sobre mensuração de desempenho no contexto de cadeias de suprimentos. Fique completamente à vontade, o tempo é seu. Esse material vai estar no YouTube, para que nós possamos divulgar esse material para alunos de graduação, pós-graduação, para a sociedade de forma geral, para entender a importância da mensuração de desempenho nesse contexto que você está abordando para nós. Obrigada por destinar teu tempo conosco e passo a palavra a você. Obrigada. Bom dia, professora Márcia, a qual eu cumprimento todos os do NUPECOM. Eu gostaria de dizer que é um prazer pessoal para mim ingressar a esse grupo de pesquisa e é um prazer particular para mim poder trabalhar junto com a professora Márcia, que é uma pessoa que eu admiro há muito tempo e respeito muito, e eu tenho certeza que todos compartilharão a minha opinião sobre isso. Eu tenho 2 desafios hoje. O primeiro é falar pouco. O segundo é tentar transmitir algumas coisas sobre um assunto extremamente complexo. Extremamente complexo. E eu espero que possa ter algumas luzes capazes de eliminar algumas dúvidas comuns das pessoas por senso comum. Posso começar? Claro, por favor.
E os slides. Bom, vamos lá. Próximo, por gentileza. Cadê? Pode passar o próximo slide, por gentileza. Não. Só um minutinho. Ok, tranquilo. Achei. Muito bem. Bom, para não deixar de ser, eu teria que começar essa palestra de uma maneira extremamente inusitada. E eu gostaria de iniciar falando do início da teoria da administração com Taylor e Fayol. E lembrar que aquele foco inicial era essencialmente de operações, era essencialmente de engenharia. E ele estava focado em tarefas, atividades, eficiência. E a partir daquele ponto inicial, os estudos que foram acontecendo ao longo do tempo, eles abordaram diversas perspectivas da gestão de organizações. Pessoas, motivação, gestão de documentos, a parte burocrática, que foi muito bem explorada por Max Weber, que acabou dando uma nova dimensão à lógica da gestão de empresas. Teoria dos sistemas, que, de certo modo, tentou contextualizar as organizações como parte de um processo dinâmico, que vai além delas. Mas, essencialmente, todo o foco estava direcionado para o ambiente interno das organizações. Era um processo interno de análise, um processo interno de planejamento, um processo interno de gestão. Até que nós chegamos, na década de 60, à teoria da contingência. E, a partir da teoria da contingência, ficou claro que a organização não estava completamente imune ao que acontecia fora. É verdade que a teoria dos sistemas e outras iniciativas que vieram antes da teoria da contingência já haviam citado que o ambiente externo existia. Mas foi a partir da teoria da contingência que foi dada uma dimensão mais precisa de como o ambiente externo pode influenciar o planejamento das empresas, o futuro das organizações e o seu relacionamento com o ambiente que é certo. A principal perspectiva dessa dinâmica de alteração de entendimento foi que, lentamente, o mercado, que era entendido como uma entidade vendedora, ou seja, as empresas é que tinham a iniciativa de criar produtos, as empresas que tinham a iniciativa de criar mercados, foi convertida na perspectiva de que o mercado não é vendedor, o mercado é comprador. Então, a dinâmica do processo de criação, a dinâmica do processo de comercialização, a dinâmica do processo de evolução, ela era conduzida não por quem faz, mas por quem compra. E mesmo entendendo que os projetos de novos produtos, eles são ações internas das empresas, é o cliente, a partir das suas decisões, é o cliente, a partir dos seus discernimentos, que define quem fica e define quem sai. E isso também foi elevado a um nível muito mais complexo quando as organizações pararam de pensar em planejamentos mensais, trimestrais, para planejamentos de um período mais longo. Porque, na medida em que as atividades se tornaram mais complexas e as interações se tornaram mais difíceis de controlar, as empresas começaram a sentir a necessidade de olhar para um horizonte cada vez mais longo. E essa tríade, ela contextualizou o que eu chamo de ciclo convencional da gestão de empresas, que culminou com o final da década de 60. Por gentileza, passa o próximo slide.
Aqui eu trago um autor que mudou o pensamento de parte da nossa sociedade. Esse autor chamado Alvin Toffler, é possível que alguns de vocês nunca tenham ouvido falar, e é provável que poucos de vocês tenham lido algum desses dois livros. Eu tive o privilégio de ler esses dois livros enquanto eu fazia a universidade. E é um exercício intelectual extremamente enriquecedor. Você lê esses dois livros, sabendo que você está hoje em 2025, pensando que esse rapaz viveu em 1970 e alguma coisa. E que quando ele começou a escrever A Terceira Onda, ele confessou que ele estava iniciando os trabalhos com o primeiro computador dele. Então, é impressionante a capacidade de discernimento e abstração dele com relação ao que ele via na sociedade e o que ele projetava. Por que eu coloquei Alvin Toffler no começo dessa palestra? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de abstração. Nós temos uma dificuldade muito grande de visualizar mentalmente algo que, na prática, não é um objeto concreto. E isso tem muito a ver com a percepção sobre cadeias de produção. E esse autor ele nos ensinou a validade da abstração. Como a análise da sociedade, como a análise do ambiente, ela pode gerar expectativas de longo prazo de uma maneira raramente precisas. E eu recomendo para aqueles que têm alguma possibilidade de tempo disponível na madrugada, que leiam esse livro. Primeiro, O Choque do Futuro, depois A Terceira Onda, porque a ordem, infelizmente, afeta os resultados. Por gentileza, meu jovem. Próximo slide. Aqui eu estou apresentando dois livros de um outro autor. Provavelmente vocês nunca leram esses dois autores, que ele não é um autor famoso no Brasil. É chamado Tom Peters. E Tom Peters escreveu esses dois livros, Prosperando no Caos e Vencendo a Crise, em um contexto de indefinições. O que nós vivenciamos na década de 70 foi a ruptura de padrões de comportamento social que se refletiu no comportamento das organizações. E nós vimos na década de 70 o surgimento de uma forma de planejar chamada planejamento estratégico. Hoje não se usa mais essa expressão, mas na década de 70 o planejamento estratégico era uma expressão extremamente comum no âmbito das empresas, principalmente as empresas de grande porte. E qual é a característica do planejamento estratégico naquele contexto? O planejamento estratégico era um exercício administrativo. Como tudo que acontecia até a década de 60, por incrível que pareça, a lógica de planejamento estratégico seguia os mesmos passos operacionais de você planejar a linha de produção no mês seguinte. Então, era um processo extremamente mecânico, era um processo eminentemente interno, mas foi a primeira iniciativa de você tentar projetar a ação das organizações para o futuro. E Tom Peters, ele escreveu esses dois livros nesse contexto. E é extremamente ilustrativo o caos intelectual que reinava naquela época, com relação a pessoas que não tinham educação intelectual, de imaginar o futuro de maneira abstrata, simplesmente repetindo o que aconteceu ontem como base para o que aconteceria amanhã. Não é à toa que ele chamou os dois livros dessa forma, Vencendo a Crise e Prosperando no Caos. Nesse contexto da década de 70, da década de 80, surgiram os grandes manuais de administração, das quais eu cito apenas dois aqui por uma questão de tempo. Eu cito o livro do Megginson e o livro do Stoner, que foram manuais que tentaram organizar tudo que havia se construído em gestão de empresas até a década de 70, de forma mais didática, para poder ensinar as pessoas que estavam entrando nas universidades de maneira organizada o que seria gestão de empresas. E nesses livros, nós já encontramos elementos do ambiente das empresas, já encontramos questões de futuro,
mas de maneira ainda incipiente. Mas esse contexto criou uma palavra que, para nós, tem sido usada de maneira muito ampla e que, às vezes, foge do seu sentido original, que é a palavra stakeholder. Muitas pessoas interpretam stakeholders como parceiros de negócio, mas o significado original da palavra stakeholder se refere a elementos externos à organização que não necessariamente têm atuação operacional com elas, mas que são capazes de gerar impactos futuros, ou seja, são fontes de perturbação futura. E a maneira pela qual a gestão interpretou ou internalizou a função dos stakeholders foi essencial para os focos emergentes da década de 80, na gestão de empresas e na visão gerencial do mundo que estava em transformação. Por gentileza, o próximo slide. Aqui eu estou citando apenas alguns termos que foram muito explorados na década de 80, no começo da década de 90, de maneira até mesmo atrapalhada, não de maneira linear, mas eles afetaram a nossa percepção sobre a gestão. O primeiro deles é o termo de qualidade, né? Não cabe a mim aqui discutir o significado de qualidade de maneira específica, porque cada pessoa acaba tendo uma noção de qualidade, e a palavra qualidade ela também pode variar de significado quando você muda o contexto. Mas na questão atual desta apresentação, o termo qualidade, ele deriva dos trabalhos feitos por Deming e Juran no Japão. Deming e Juran são dois autores, são os pais dos programas de qualidade, e eles tiveram um aprendizado muito enriquecedor na interação com organizações japonesas. E logo, logo vocês vão ver por que qualidade tem importância nisso. Porque as empresas japonesas, elas naturalmente já tinham uma visão de longo prazo. Enquanto as grandes corporações americanas, que virtualmente eram os exemplos dos manuais de administração, eram empresas de capital aberto. E como empresa de capital aberto, elas estavam vinculadas a um sistema de divulgação de demonstrações a cada trimestre. Então, o foco era essencialmente de curto prazo. E como disse Milton Friedman, no longo prazo, todos nós estaremos mortos. Era uma forma de dizer que o longo prazo não era importante. E hoje nós temos convicção de que isso é um erro. Se nós não sabemos qual é o nosso longo prazo, o curto prazo não tem sentido, porque o amanhã é hoje, o depois de amanhã algum dia será hoje. E se nós não conseguirmos concatenar o hoje com o amanhã e com o depois de amanhã, o hoje se repetirá perpetuamente sem nenhuma mudança. Nós tivemos também discussões sobre reengenharia, downsizing, diversificação, análise de concorrência, e nós contextualizamos aqui a análise de concorrência especificamente como market share. Então, as empresas estavam muito preocupadas em gerenciar participação de mercado. Isso era um dos grandes referenciais de participação de mercado. E eu gostaria de ilustrar essa palavra com um fenômeno que aconteceu no final dos anos 80. Aqui no Brasil, talvez algum de vocês se lembre, mas a maioria das embalagens que nós tínhamos em supermercados, elas eram de ferro, elas não eram de alumínio, eram latas de ferro. E no final dos anos 80, chegou uma empresa para propor a adoção do alumínio. E naquela época eu estava no penúltimo semestre de graduação e eu lia revista Exame, eu lia todo tipo de revista naquela época, e tinha uma reportagem com um gestor
de uma empresa do Grupo Matarazzo, que era a principal fornecedora dessa matéria-prima para as embalagens de ferro. E ele estava sendo questionado sobre o que a empresa pretendia fazer. E ele se sentiu muito confortável, porque a empresa dele dominava 97% do mercado, e ele disse, olha, nós dominamos o mercado e nós somos eficientes, então nós não temos preocupação muito relevante com isso. Eu acho que nós conseguiremos sobreviver. Obviamente, hoje nós sabemos que ele estava errado, que a empresa dele fechou alguns anos depois, porque ele dobrou a aposta, ele dobrou a capacidade produtiva, ele diminuiu os custos de produção, quando, na verdade, ele não teve a capacidade de perceber que o mercado estava sinalizando para outras coisas, que a matéria-prima de alumínio ela era muito mais interessante em termos sociais, porque era mais leve, era menos corrosiva, ela não soltava elementos pesados, ela não poluía e ela não cortava. Então, a empresa não foi capaz de ler as sinalizações do futuro. Por isso que eu achei importante, no começo dessa apresentação, falar de Alvin Toffler e falar de Tom Peters, porque no contexto gerencial nós somos muito apegados ao hoje, nós temos muita dificuldade de abstrair o amanhã. E a análise da concorrência, sendo vista apenas como market share, ela é uma visão muito restrita, muito restrita. Por gentileza, o próximo slide. E aí, finalmente, nós chegamos a um autor mais famoso, mais prodigioso, mais conhecido, né? Que é o nosso amigo Michael Porter. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar de Michael Porter, de uma forma ou outra. Eu tenho certeza que quase todos vocês já leram alguma coisa de Michael Porter. Mas eu tenho convicção de que quase todos vocês leram alguma coisa com relação ao livro de estratégia competitiva. Mas o principal livro dele não é estratégia competitiva. O principal livro dele é vantagem competitiva. E a partir do livro Vantagem Competitiva, o Michael Porter ele configurou parte do pensamento moderno da gestão de hoje. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro e contextualizar que ele foi escrito no começo dos anos 80, vocês não terão nenhuma dificuldade de perceber que parte dos fundamentos do que hoje nós vemos estavam lá de maneira incipiente. Ele foi capaz de traduzir de maneira bem didática coisas que estavam por vir, mas naquela época nós não enxergávamos. Eu não enxergava, ninguém enxergava. Mas, obviamente, ele se tornou famoso pelo livro de estratégia porque ele conseguiu traduzir. Ele conseguiu traduzir as ansiedades, as inquietudes do que Tom Peters discutia e do grande caos intelectual que foi a década de 80, no livro da estratégia, a partir da organização da análise da indústria, da análise da competitividade. Nós temos um grande autor chamado Mitzenberg, que ele sistematizou as escolas do pensamento estratégico. A primeira escola do pensamento que Mitzenberg cita é a escola do planejamento estratégico, que eu citei para vocês como foco da década de 70. A segunda grande escola é a escola do posicionamento, que é derivado do trabalho de Michael Porter. Particularmente, eu considero que essas são as duas principais escolas. As outras escolas, elas são uma apresentação didática de outras iniciativas, mas elas não conseguiram gerar um alcance intelectual significativo que pudesse impactar o nosso pensamento como essas duas, mas principalmente hoje, nós praticamente vivemos apenas o paradigma de Michael Porter. O planejamento estratégico hoje é uma expressão que praticamente nem se usa mais. Nós usamos a expressão estratégia. Ela é muito mais dinâmica do que planejamento estratégico. Próximo slide, por gentileza. Bom, e aí nós vamos fazer uma pequena contextualização da contabilidade. A contabilidade, ela considera a entidade como unidade de análise, ela considera o patrimônio como seu objeto, ela considera a ênfase nos resultados, ela usa orçamentos, indicadores financeiros,
e ela praticamente conduz o seu processo considerando os produtos como referência. Custo dos produtos, margem de contribuição dos produtos, lucro dos produtos. E essa é a forma pela qual a contabilidade tem sido operacionalizada. Tradicionalmente, a contabilidade financeira, a contabilidade societária, como nós chamamos. Só que isso foi colocado em xeque quando nós passamos pela década de 70 e começamos a conviver com aquelas inquietudes do futuro. E a contabilidade tradicional ela é uma ciência do exercício que se encerrou. E então, a contabilidade ela é uma excelente relatora do que aconteceu. Ela é uma excelente relatora dos fatos que aconteceram e que alteraram o patrimônio. Mas, de uma maneira formal, é isso que ela faz. Então, os olhares começaram a chamar para outras reflexões. E aí nós vamos ver agora no próximo slide, por gentileza. E aí nós tivemos a ascensão da contabilidade gerencial, a ascensão da contabilidade de custos, na década de 70 e 80, como uma variação da contabilidade industrial. Para aqueles que são curiosos, para aqueles que têm vontade de saber o que aconteceu no passado, em algum momento no passado, o livro era intitulado Contabilidade Industrial. O livro não era chamado Contabilidade de Custos e nem Contabilidade Gerencial. Eu tive a oportunidade de ter um livro de contabilidade industrial, porque o foco era na fábrica, então a contabilidade ainda olhava sob o paradigma derivado de Taylor, de eficiência. Quando nós começamos a discutir contabilidade gerencial, na década de 80, de maneira mais explícita, isso ficou, digamos assim, em dúvida. O que seria contabilidade gerencial? O que é contabilidade gerencial? E, de uma maneira geral, hoje ainda nós temos essa dificuldade de definir o que é contabilidade gerencial. Principalmente quando nós temos livros de contabilidade gerencial que têm capítulos sobre custos. Nós temos livros de contabilidade gerencial que têm capítulos sobre análise de balanço. Então, contabilidade gerencial é contabilidade de custos? Contabilidade gerencial é análise de balanço? O que é contabilidade gerencial? O que significa a contabilidade no processo dinâmico da gestão de empresa? Esta é uma reflexão que, infelizmente, até hoje, ela não tem uma resposta clara. Ela não tem uma resposta clara. E isso ficou muito mais evidente quando a literatura especializada em contabilidade, a literatura especializada em gestão financeira, começou a colocar de maneira consistente e frequente que os indicadores financeiros eles não eram mais suficientes. Os indicadores financeiros não são mais suficientes. Os indicadores financeiros não são mais adequados. Bom, por que eles não são suficientes? Por que eles não são adequados? Eles estão errados? Não, eles não estão errados, eles estão corretos. O problema é que o foco deles era o foco no passado. E como as empresas estavam diante dos desafios de olhar para o futuro, a aplicabilidade deles como referência do que seria visto já não era mais vista como razoável. Essa discussão, ela perdurou durante quase 20 anos, até que nós chegamos a um ponto de ruptura. Sim, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Por gentileza, próximo slide. Nessa nova perspectiva, as empresas inspiradas naquela discussão de Porter, na discussão de Tom Peters, na discussão vinda do Japão, o foco começou a ser dado em processos. Precisamos analisar processos. E nós precisamos olhar para o ambiente externo não apenas como um lugar onde nós vendemos os produtos. Nós começamos a olhar como os nossos parceiros de negócio.
porque nós não existimos individualmente. Esse é um ponto extremamente sensível, porque no Japão isso já era visto de maneira natural, mas nos Estados Unidos, de uma maneira geral, na Europa, isso não era. O meu fornecedor era apenas alguém de quem eu comprava matérias-primas. Eu não tinha muita intimidade com ele, eu não estava muito preocupado com ele. E, bom, teve essa discussão dos indicadores não financeiros. O que são indicadores não financeiros? Quais são os indicadores não financeiros? Isso é uma questão que não tem gabarito até hoje. Ela não tem gabarito até hoje. Mas nós ficamos, digamos assim, muito gratos ao esforço intelectual de Kaplan e Norton. Não é à toa que eles são os autores mais citados do que nós chamamos de contabilidade para usuários internos. Disparado o artigo de Kaplan e Norton, em 1992, é o artigo mais citado na área. É o artigo mais citado na área. Com todo respeito aos outros autores que tentaram propor sistemas de mensuração de desempenho, Performance Wheel, Pirâmide, Prisma, enfim, todos os outros que vieram depois, eles não conseguiram gerar um impacto que Kaplan e Norton conseguiram naquele contexto da década de 90, no começo dos anos 90. E eu gostaria de deixar claro uma coisa que para mim é muito importante nessa palestra. Se vocês lerem um artigo de Kaplan e Norton, de 1992, como avaliadores de periódico, façam uma pergunta. Vocês aprovariam aquele artigo? Enquanto avaliadores de periódico brasileiro, aquele artigo deveria um parecer favorável para ser publicado? Provavelmente a resposta é não. Porque ele não apresenta procedimentos metodológicos, ele não apresenta modelos estatísticos complexos, ele não apresenta o uso de equações estruturais, ele não apresenta modelos de regressão, co-integração, ele apenas apresenta ideias. Na época que a comunidade intelectual se sentia confortável em compartilhar ideias, era a época em que nós líamos ensaios com mais frequência. E mesmo que você tivesse metodologia, mesmo que você tivesse alguns resultados empíricos incipientes, o ponto não era o foco estatístico, o ponto não era a análise dos dados, o ponto era a reflexão, era o aprendizado. E o grande mérito de Kaplan e Norton foi fazer as pessoas pensar. Não apenas acadêmicos, gestores, e o modelo dele se tornou popular porque ele era compreensível a não acadêmicos. E, obviamente, ele conseguia lidar com questões não financeiras. Obviamente, ele tem muitas críticas, e das quais algumas delas eu até compartilho. Ele tem algumas limitações, mas, enfim, nada no mundo é perfeito. Mas eles conseguiram colocar na vitrine o que a literatura vinha discutindo há 15 anos. Tudo bem, nós precisamos de indicadores não financeiros. Eu vou apresentar para vocês aqui uma tipologia de indicadores não financeiros. Indicadores referentes aos clientes, indicadores referentes a processos internos, indicadores referentes à inovação, que depois ele transformou em aprendizado e crescimento. Mas Kaplan não ficou aí, ele trabalhou no que nós conhecemos hoje como custeio ABC, o Activity Based Costing. Então, é uma forma de analisar processos de maneira explícita. E isso também gerou um impacto muito grande, gerou um impacto tão grande que a Associação Brasileira de Custos ela foi nomeada, inspirada no Activity Based Costing. A sigla ABC é isso. Bom, nós também tivemos uma iniciativa distinta de Target Costing, que seria partir da análise dos preços de mercado como um processo de engenharia reversa para projetos de novos produtos. Então, essas novas perspectivas, elas
elas criaram uma revolução de pensamento. Como é que nós vamos lidar com o planejamento das empresas diante desse novo paradigma? E aí, eu acho que todos vocês têm a mesma noção que eu tenho, de que isso é extremamente complexo. Você pede para alguém listar os indicadores financeiros, eles vão estar de cor. Indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade. Mas quando você pede para eles falarem de indicadores não financeiros, ele vai parar e vai travar. Quantos de nós somos capazes de analisar processos? Quantos de nós somos capazes de avaliar processos? Ou melhor, como de nós somos capazes de identificar direcionadores de performance? Como exemplo ilustrativo inusitado, para não deixar de ser André Calado, eu vou contar para vocês uma coisa. Há 2 anos atrás, eu iniciei um processo de perda de peso e eu me pesava 6 vezes ao dia. E o objetivo dele era saber em qual período de tempo o meu peso caía com mais intensidade. E eu descobri. Tudo aquilo que parecia, eu descobri. Então, eu tornei o processo mais eficiente, porque eu encontrei o direcionador. Era o horário. Então, o processo operacional é assim, ele não tem gabarito. Você tem que entendê-lo, você tem que estudá-lo. O que é um direcionador de performance para uma fábrica? O que é um direcionador de performance para uma empresa prestadora de serviço? A capacidade de abstração, que foi dita por Alvin Toffler, a capacidade de abstração que foi discutida por Tom Peters, ela está lá, ela está latente. A expressão de Michael Porter de analise está lá, mas nós ainda estamos presos aos aspectos formais do que é pragmático, do que é palpável. E esse é um grande limitador. Próximo, por gentileza. Agora eu estou capaz de falar de cadeia de suprimento. E aí nós vamos falar de cadeia de suprimento. Por que eu fiz essa volta intelectual? Porque cadeia de suprimento é uma coisa extremamente abstrata. E a visão funcional, que é a visão clássica de cadeia de suprimento, ela é tipicamente logística. Ela é descrita como um fluxo de informações, processos operacionais e recursos financeiros. É um conceito que muitas pessoas repetem sem nem noção exata do que realmente significa. Será que uma cadeia de suprimento é um fluxo de informações? Não necessariamente. Será que uma cadeia de suprimento é um fluxo de processos operacionais? É. Mas eu não sei se é de maneira homogênea. Será que uma cadeia de suprimento é um fluxo de recursos financeiros? Provavelmente, porque você tem compras e vendas. E a contabilidade começou a explorar isso utilizando uma expressão chamada cadeia de valor. Mas a cadeia de valor teria um outro significado e não cabe em mim aqui me aprofundar sobre isso. Vamos ficar só na visão funcional da cadeia de suprimento. E a cadeia de suprimento era vista como uma entidade única. Em muitos casos, ela era ilustrada como se fosse uma tubulação. Usando uma palavra em inglês, era um pipeline. Né? E mais importante do que isso, era um processo estático, repetitivo e totalmente controlado. Ainda derivação do foco tradicional de gestão. A principal expressão que vocês devem ter ouvido ao longo da vida acadêmica e profissional de vocês é a expressão gestão da cadeia de suprimento. A expressão desempenho de cadeia de suprimento é uma expressão muito rara. Muito rara. Então, nós acabamos aprendendo que a cadeia de suprimento é algo gerenciável. É algo que está sob nosso controle. É algo que está sob nosso domínio. E o que para mim é curioso, o que para mim é extremamente interessante, que eu tenho a oportunidade de dizer isso para vocês hoje, de compartilhar, é que da década de 60 para cá já se passaram quase 60 anos. E eu acho interessante como parte do nosso pensamento ainda tem a pretensão de controlar tudo que acontece, inclusive com entidades que não são pertencentes a nós. Eu acho interessante que isso ainda esteja no nosso subconsciente. Próximo slide, por gentileza. E agora nós temos o que seria a visão organizacional de cadeia de suprimento. É uma perspectiva estritamente funcional.
onde nós temos, de maneira específica, uma sequência de atividades específicas. E uma cadeia de suprimento, ela é composta por múltiplas entidades. Entidades eu vou representar como CNPJ. Pessoas jurídicas que desempenham funções específicas ao longo de uma sequência de elos. Por que é importante fazer essa distinção? Porque se eu ligo esse slide ao começo, eu vou imaginar que cada entidade se viria como uma ostra, então cada entidade faria o seu planejamento próprio, então cada entidade seria capaz de definir o seu futuro. Hoje nós já sabemos que isso não é verdade. E Michael Porter foi o principal responsável para nos dar essa clareza quando ele nos demonstrou o que significa ser competitivo. A empresa maior de mercado não é necessariamente a mais competitiva. A empresa menor de mercado não é necessariamente a empresa menos competitiva. Competitividade é a capacidade de você disputar. No limite, competitividade é a capacidade de você estar apto a fazer negócios no longo prazo. Então, uma empresa competitiva é uma empresa capaz de se sustentar diante das adversidades do ambiente externo. E eu gostaria de dar um exemplo prático para vocês com relação a videocassete. É um exemplo muito curioso. Todos vocês tiveram a oportunidade todos vocês que têm uma certa idade, tiveram a oportunidade de assistir uma fita de VHS. E é possível que alguns de vocês nunca tenham visto algo chamado Betamax. Na década de 80, haviam dois paradigmas de videocassete, Betamax e JVS. Era inquestionável que o Betamax era tecnologicamente superior. Mas por motivos de mercado, por motivos que apenas Michael Porter é capaz de explicar, o mais tecnologicamente avançado perdeu. O VHS se mostrou mais alinhado aos escritos de vantagem competitiva de Michael Porter e sobreviveu. Próximo slide, por gentileza. E aí nós estamos no que nós podemos chamar de identidade de uma cadeia de suprimento. O que é uma cadeia de suprimento? Para que você saiba o que é a cadeia de suprimento, você tem que responder algumas perguntas. A primeira delas é: qual é o número de elos que a compõem? No limite, uma cadeia de suprimento só tem 2 elos: fornecedor e comprador. E os principais estudos da primeira fase, eles focavam na análise de fornecedor, avaliação de fornecedor. E quando os ensinamentos de Damon Juran vieram para o Ocidente, isso ficou cada vez mais claro. E com a introdução do Just-in-Time, digamos assim, nós percebemos isso de maneira bem explícita, de que você pode e deve confiar no seu fornecedor. Mas esse é um ponto que eu vou discutir mais tarde, sobre a confiança. Será que realmente nós confiamos? Não sei. É uma questão cultural. Eu acho que nós somos mais arraigados a contratos. Mas nós chegaremos já nisso. O grau de complexidade das relações entre os elos. Aí Michael Porter explicou muito claramente quando ele desenhou a estrutura da indústria. Quantos fornecedores existem? Quantos participantes atuais existem? Quantos clientes distribuidores existem? Então, se você tem apenas um fornecedor e você tem apenas um cliente, você é uma cadeia extremamente simples. Mas se você tem milhares de fornecedores, se você tem milhares de concorrentes e vocês têm milhares de clientes, você está diante de um mercado extremamente pulverizado. Então, essa é uma característica importante. Quando você vai estudar uma cadeia, você precisa saber qual é o grau de pulverização do ambiente no qual ela atua, porque isso vai determinar o funcionamento dela. Quais são as características do seu produto? Eles são específicos? Ou eles são comuns? Eles são padronizados? Eles são equivalentes? No caso de especificações, nós vemos a indústria automobilística, nós vemos a indústria de tecnologia de computadores, que foram explorados de maneira exaustiva no começo desse campo e acabou dando uma falsa noção
de que estreitar relações com o fornecedor é estratégico. Dependendo do setor no qual você atua. No caso de computadores, a Dell é a empresa que melhor representa esse contexto. No caso da natureza da coordenação da cadeia, aí nós estamos no ponto de inflexão. Porque nós somos induzidos a acreditar que uma empresa, ela tem uma empresa líder, ela tem uma empresa focal, ela tem uma empresa que comanda tudo. Essa empresa é capaz de criar o contrato com o seu fornecedor, é a empresa que é capaz de criar contrato com o seu distribuidor e ela é capaz de controlar. Então, coordenação de uma empresa, de uma cadeia, ficou sinônimo de controle. Existem cadeias com essa natureza? Existem. Mas existem cadeias que funcionam sem controle nenhum. Mas mesmo assim ela funciona. Mesmo assim, existe o fluxo. Porque nesse caso, a coordenação não se dá por hierarquia de contratos. Ela se dá por regulação de mercado. O simples mercado acaba se ajustando a partir dos critérios de padrões, de definição de cliente, de consumidor, de maneira surpreendentemente inesperada. Embora nós tenhamos a perspectiva de achar que contrato é o que vai determinar tudo. Por gentileza, o próximo slide. Bom, aqui eu estou colocando apenas 2 conceitos, só para deixar clara a terminologia usada. Mensuração de desempenho é um processo de qualificar a eficiência e a eficácia de uma ação, enquanto o indicador de desempenho é uma métrica propriamente dita. É um indicador propriamente dito. Próximo slide, por gentileza. E aí nós temos 3 questões principais de partida. Né? Os sistemas de mensuração de desempenho existentes, eles são apropriados para avaliar a cadeia de suprimento? Ninguém tem essa resposta. Por quê? Por causa do slide anterior. Qual cadeia eu estou me referindo? Cadeias 100% integradas, na verdade, elas são extensão de uma única empresa. Então, se ela é extensão de uma única empresa, a resposta é sim. Mas se essa cadeia não é integrada, a resposta é não. Você vai ter que criar uma outra configuração de desempenho. E mesmo em cadeias de suprimento integradas, onde você vê a empresa controladora impor padrões de eficiência, padrões de qualidade, e até impor certos indicadores, a empresa fornecedora ela não é refém a ponto dela não poder utilizar um outro indicador. Ela pode usar os indicadores contratualmente exigidos, mas ela pode também ter outros indicadores próprios para avaliar o próprio desempenho. Essa é uma questão latente em tudo que se fala de desempenho de cadeia de suprimento. É uma visão dúbia. A cadeia é algo complexo, mas é algo composto por partes independentes. Então, essa dualidade, ela torna o ambiente de mensuração de desempenho extremamente complexo e extremamente difícil de abstrair de maneira rápida. Segunda pergunta, quais são os indicadores de desempenho adequados para avaliar uma cadeia de suprimento? De novo, depende da cadeia. Depende da característica do produto, depende da complexidade da cadeia. E aí você já vem para a terceira dúvida. Existe alguma forma de hierarquia entre os diversos indicadores? Provavelmente sim. Você vai ter indicadores extremamente sensíveis em certas cadeias. Em alguma delas, nós teremos o aspecto do custo. Em outras, nós teremos o aspecto das especificações. Em outras, nós teremos qualidade. Em outras, nós teremos satisfação do consumidor. Em outras, nós teremos prazo. Em outras, nós teremos flexibilidade. Não há um único gabarito. Não há uma predisposição específica de que um certo grupo de indicadores será adequado para avaliar o desempenho de cadeia de suprimento. É um processo de investigação do que é a cadeia para saber o que é que precisa ser avaliado e a partir daí construir os indicadores. Não indicadores de resultado, mas indicadores direcionadores de resultado. Próximo slide, por gentileza. Bom, a primeira frase aí é óbvia, né? Não há orientação clara para a cadeia de suprimento.
o meu parceiro de negócio também existe. O meu parceiro de negócio, ele também tem estratégias próprias. O meu parceiro de negócio também tem visão de futuro. Então, o processo da cadeia de suprimento é você conviver com alguém que é independente, mas, ao mesmo tempo, faz negócios com você. E isso, para nós, culturalmente, é muito difícil de internalizar. Porque nós temos uma perspectiva nata de controle. E quando nós não controlamos, nós nos sentimos muito desconfortáveis. E obviamente, a complexidade da mensuração de desempenho entre as diversas empresas que compõem a cadeia de suprimento é um elemento latente em cada exercício intelectual que você vai fazer. Será que eu vou conseguir usar um indicador único para toda a cadeia? Será que eu vou utilizar grupos de indicadores específicos para cada área da cadeia? Se eu fizer isso, eu vou avaliar o desempenho da cadeia? É um processo de construção de entendimento. Uma outra coisa curiosa é o não desejo de compartilhar informações com as demais empresas. A contabilidade gerencial, interorganizacional, ela sugere que a atividade do Open Book Accounting seja algo desejável. Bom, pode até ser desejável, mas é muito pouco plausível de acontecer na prática. Você compartilhar informações, podem ser informações estratégicas, podem ser informações de direcionamento, informações para planejamento futuro. Mesmo as empresas que têm contratos com seus parceiros, elas não têm acesso a todas as informações internas. Então, eu acho que isso é mais um desejo do que uma realidade. E você tem que conviver com empresas que têm informações internas das quais você não tem acesso. E esse é o parceiro de negócio. E esse é o real contexto de negócio, de uma cadeia de suprimento. E aí nós temos também a dificuldade de capturar o desempenho por cliente, por produtos ou cadeias específicas. Quando você vai pulverizar isso, é extremamente complicado. E aí eu vou dar um exemplo muito curioso. Por exemplo, setor hospitalar. Um hospital participa de várias cadeias ao mesmo tempo. Ele não participa de uma cadeia. Ele é o usuário final de diversas cadeias de comprimento. Nós temos uma cadeia de suprimento de produtos, de suprimentos básicos, que são produtos padronizados, onde a lógica da cadeia de suprimento é uma. Nós temos suprimentos de medicamentos, onde nós já temos uma outra lógica de cadeia de suprimento, e nós temos também uma cadeia de suprimento de equipamentos tecnológicos de ponta, que também é uma outra cadeia de suprimento. Então, como entidade, um hospital lida com 3 cadeias de suprimento diferentes. Então, isso também é uma realidade. Uma mesma empresa, ela pode ser fornecedora de matéria-prima de uma cadeia e ser a varejista de uma outra cadeia. Então, você pode exercer várias funções em diversas cadeias. O processo econômico ele é cíclico. Então, você participa de várias cadeias e você é o mesmo agente econômico. Então, a tentativa de tentar isolar a cadeia como um elemento único, indivisível, ceteris paribus, é conduzir a análise ao erro. É voltar à década de 70 e não saber o que fazer. Por gentileza, próximo slide. Estou quase terminando. Bom, e aí nós estamos no corpo do que é o processo. Eu vou mensurar o desempenho considerando a cadeia como unidade de análise, ou eu vou mensurar o desempenho considerando as entidades individuais. A separação desses grupos já se dá pela forma da coordenação da cadeia. As cadeias que são integradas, elas pertencem ao primeiro grupo. As cadeias não integradas, elas pertencem ao segundo grupo. E é assim que deve ser feito, deve ser analisado, deve ser construído o sistema de mensuração de desempenho. Independentemente do processo de coordenação da cadeia, nós devemos levar em consideração o aspecto funcional. Qual é a operacionalização feita pelo elo 1? Qual é a operacionalização feita pelo elo 2? Porque pelo paradigma moderno de análise de competitividade, de gestão, o foco gerencial se dá em processos. Qual é o processo do elo 1? Qual é o processo do elo 2? Qual é o processo do elo 3? Qual é o processo do elo 4? E assim
sucessivamente. No caso das entidades individuais, nós, além de podermos identificar a abordagem de mensuração de desempenho que cada elo tem, nós podemos tentar identificar se existem preocupações comuns. E o simples fato de você ter uma cadeia composta por empresas independentes não significa que elas não valorizem indicadores específicos com a mesma intensidade. Tá? Isso aí nós vamos ver na discussão dos artigos. E aí o último slide, por gentileza. Obviamente, há uma escassez de indicadores que mensurem a performance ao longo de toda a cadeia. Nós não conseguimos padronizar isso. Segundo, há uma necessidade de ir além das mensurações internas para captar as cadeias como um todo. Ou seja, mesmo sabendo que as entidades são individuais, ela depende dos seus parceiros. A competitividade não se dá mais pela empresa individual, ela se dá pela cadeia, mesmo sendo uma cadeia composta por empresas individuais. E há um interesse em identificar inter-relações entre o desempenho das empresas individuais e o desempenho das cadeias. É onde fica o X da questão. Quais são os direcionadores? Professora Márcia, com as minhas breves palavras aqui que eu encerro, eu espero não ter estourado muito tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Viajando muito, eu tenho que ativar o meu. Tá certo? Estão me ouvindo? Ah, ok. Então, durante a sua palavra, eu fiquei viajando muito em várias questões, até de negócios familiares, o quanto essa cadeia de negócios, a gente, enquanto, por exemplo, proprietário, gestor de uma empresa, o quanta dependência eu tenho do parceiro dessa cadeia de negócios, né? Isso faz toda a diferença na hora de você fazer um processo de mensuração nessa cadeia de suprimentos. Porque eu já fiquei imaginando um BI que a gente tivesse condições de ter indicadores de performance, né? É muito complexo isso, né? É o desejável e aquilo que é possível ser feito, porque são parcerias, mas estrategicamente muitas parcerias não podem ter tanta dependência assim, porque isso afeta o rumo do negócio mesmo, né? Então, tem parceiros, tem situações de parceria que você tem dependências, mas isso afeta o meu dia a dia. Quer dizer, se acontece alguma coisa com o meu grande parceiro, que eu sou dependente, me afeta diretamente. Então, esse grau de dependência também, estrategicamente, é uma decisão interna e isso afeta todo o processo de mensuração. Fica à vontade, se você quiser comentar alguma coisa, André. Eu vou apenas dizer uma coisa bem rápida. Esse é o X da nossa cultura. O medo por não controlar tudo. Exatamente. Então, na verdade, a forma pela qual nós vemos cadeia de suprimento é um reflexo de como nós vemos o mundo. Eu tenho que controlar tudo. Se eu não controlar tudo, eu estou exposto. Se eu estou exposto, não vai dar certo. É o risco da exposição, não é? E Michael Porter deixou bem claro isso. Você está exposto. Não se iluda. Agora você precisa saber por que você está exposto, com quem você está exposto e se a exposição paga o risco. Sabe? Exatamente. Muito bem, nós temos aqui algumas perguntas, André. A pergunta da Andréia Costa Maldonado. Professor, assim como o senhor explicou sobre o contexto do livro Prosperando no Caos, de que houve mudança na forma de planejar, o senhor acredita que após a pandemia esse movimento se renova?
Bom, André, como é que eu posso dizer isso para você? Eu acho que não. Infelizmente, não. Na verdade, nós ainda não chegamos no nível do Tom Peters. E eu me senti estimulado a trazer Alvin Toffler e Tom Peters para essa apresentação, para tentar estimular algumas pessoas a ler esses livros da década de 70 e 80, para ver como nós ainda estamos lá. A nossa mente ainda está na década de 80. E com todo respeito devido, parte do ensino de contabilidade de custos ainda está lá. E quando você vê alguém falar de balanço scorecard, sim, mas quais são os indicadores não financeiros? Você pega uma lista. Então, nós ainda estamos vivendo a negação de analisar processos. É triste, mas é o que eu acho. Próxima pergunta da Alessandra Marques. Professor, o senhor acredita que um sistema de rastreabilidade poderá também ser uma ferramenta de gestão e de mensuração de desempenho entre os parceiros de uma cadeia de suprimentos de alimentos? Veja, deixa eu só contextualizar. A Alessandra é nossa doutoranda aqui do PPG-AD, e ela está desenvolvendo uma pesquisa sobre rastreabilidade, monitoramento e rastreabilidade da carne bovina, na cadeia de carne bovina. Por conta de toda a questão de sustentabilidade, essa carne ela tem que ser rastreável, né, ao longo da sua cadeia. Então, essa é a pergunta, só contextualizando. Se o senhor acredita que um sistema de rastreabilidade poderá também ser uma ferramenta de gestão e de mensuração de desempenho entre os parceiros de uma cadeia de suprimentos de alimentos, no caso dela, é o contexto da carne bovina. Obrigada, Alessandra, pela pergunta, e a Andréia também. Bom, a finalidade da rastreabilidade não é mensurar desempenho. A rastreabilidade, ela tem a proposição de atestar a qualidade, ou, digamos assim, corrigir falhas de processos que afetaram a qualidade. Então, digamos assim, ela tem uma importância gerencial inquestionável. Agora, eu confesso que talvez, em termos de desempenho, ela possa gerar informações mas não ela assim. Por exemplo, frequência de erros, frequência de devoluções, frequência de reclamações, frequência de falhas graves. Ou seja, você pode extrair alguns indicadores de disfunção operacional ao longo do processo. Você pode fazer sim. Considerando que a rastreabilidade acompanha um fluxo, você poderia, me desculpe aí a sugestão, você poderia criar uma perspectiva de indicadores não financeiros. Já que você está lidando com processos, né? E aí, mas o problema é que quando a gente fala com o profissional de contabilidade, ele diz assim, mas qual é o custo disso? Aí vem para o aspecto financeiro. Muitas vezes, o aspecto não financeiro é mais relevante, porque se você tem uma intercorrência grave, você pode perder uma licença de exportação. Então, é uma questão qualitativa, é uma questão de conteúdo. Eu acho que eu me fiz claro, professor. Foi claro, sim. Eu concordo com você. Inclusive, a Alessandra estava me mandando no privado uma foto do livro do Kaplan e Norton, não é? Que quando a gente vê a questão do BSC, do impacto das métricas não financeiras, né, dos indicadores não financeiros no financeiro, né, como que isso está interligado, segundo Kaplan e Norton. Então, a rastreabilidade ela pode permitir a questão dos indicadores não financeiros e tem um impacto nos financeiros. Muito bem. Agora, Claudiane Santos, também. Obrigada, Claudiane, pela pergunta. Fala, bom dia, professor. Há limitações na perspectiva estritamente funcional na análise e mensuração de desempenho das cadeias de suprimentos?
Infelizmente tem, porque a abordagem funcional pensa a cadeia de suprimento como uma correnteza de água. É como um canal de água. E não é um canal de água. Os elos pensam, os elos funcionam, os elos erram, os elos tomam decisão, os elos mudam de ideia. Eu não acredito. Parte do que se discutia no início derivou o que nós chamamos hoje de logística. É como se fosse um fluxo, mas um fluxo sem intercorrências. Na perspectiva, não, mas o inimigo joga, o parceiro de negócio também pensa. A questão funcional ela não tem sentido para mim, infelizmente não. André, tem uma pergunta da Carol que você conhece, né? A Carol aqui do nosso programa PPGAD, doutoranda. Todos aqui fizemos as leituras dos papers do professor André de 2014 e 2016. Esses papers, acredito que foram frutos do seu pós-doutorado, né, professor André? Um publicado no Journal of Applied Accounting Research e o outro publicado no International Journal of Productivity and Performance Management. Falei certo, professor André? Esses dois papers... ela pergunta o seguinte, considerando esses papers que foram feitos em 2014 e 2016, e diante dos desafios relacionados à mensuração de desempenho, né, na cadeia, o senhor acredita que a literatura mais recente tem apontado caminhos para superar isso? Esses desafios? Que você observou lá em 2014 e 2016 nos seus papers? Veja, esses dois artigos, eles investigaram cadeias agroindustriais não integradas. Ou seja, todas as empresas que atuavam em todos os âmbitos da cadeia eram parceiros livres, que não tinham nenhuma amarra de contrato. Era um processo completamente dinâmico. E a proposição dos dois artigos é extremamente descritiva. Então, digamos assim, o propósito dos dois artigos era descrever um ambiente de mensuração de desempenho em uma cadeia de suprimento que a literatura fingia que não existia. Então, em um contexto sem contrato, como é que funciona a mensuração de desempenho dos participantes da cadeia? Em uma cadeia coordenada pelo mercado, como é que funciona? Os dois artigos têm apenas essa finalidade. Mas o que acontece? Eu nunca li nada que tenha dado um passo além. Pode até ter tido, mas eu nunca li nada. Até mesmo porque a escolha de indicadores é da empresa. O processo de articulação do negócio é da empresa. Como a professora Márcia demonstrou o desconforto em ter que atuar com um parceiro que não tem a amarra de um contrato. Como é que você vai fazer isso? Tem gente que nasce, vive e morre nesse contexto. Faz negócio, não perde uma noite de sono. Aí eu volto para o aspecto cultural, entendeu? Então, a nossa necessidade de controle, a nossa necessidade de dominar as variáveis incontroláveis. É quase uma contradição. Infelizmente não, Carol. Desculpa. Pode ser que tenha alguma coisa, mas eu não li nada, não. Ok. Tem um membro do NUPECOM que mandou uma pergunta no privado para mim que ele não está conseguindo colocar no canal do YouTube. Então, vamos lá. Ele primeiro parabeniza pela excelente apresentação e ele diz o seguinte, André, que num dos artigos, o achado mais significativo do estudo é que a satisfação do cliente é a única métrica comum presente nos frameworks de BSC, dos Benefit Scorecards, em todos os papéis da cadeia de suprimentos de frutas secas, que são os fornecedores de insumos, produtores, distribuidores e varejistas. Isso sugere que, na prática, a satisfação do cliente, em vez da sustentabilidade financeira, é o principal fator que impulsiona as discussões entre os parceiros da cadeia?
Essa é a pergunta do Ananias, Francisco dos Santos. Ok, Ananias, como é que eu posso responder isso para você? A satisfação do cliente, no caso específico de frutas frescas, veja que, de novo, o contexto da cadeia determina as respostas, a lógica. Em outra cadeia, a lógica seria outra. Isso é muito importante. No contexto de frutas frescas, a qualidade, em qualquer forma, acaba sendo determinante de todos os lados. Olha, se eu estou vendendo algo que não tem qualidade, o meu cliente não vai querer mais. Foi isso que apareceu de maneira emergente. Eu não esperava nada, eu não tinha gabarito. Foi isso que apareceu. Mas o que acontece? Você pode ter um produto de qualidade. Eu vou agora fazer a professora Márcia ter pesadelos hoje à noite. Você pode ter um produto de extrema qualidade. Você pode ter uma empresa extremamente eficiente em termos internos operacionais, mas o mercado pode atribuir um valor menor ao produto que você vende, então o preço vai cair. E se o preço cai, a tua margem de contribuição, usando a linguagem contábil tradicional, ela vai tender a diminuir. E se a tua margem de contribuição tender a diminuir, você talvez não consiga nunca chegar num ponto de equilíbrio. Ou seja, o volume de venda não vai ser suficiente. Então, você vai se tornar financeiramente não sustentável, não porque você não atendeu a qualidade, mas porque o mercado não atribuiu mais valor ao teu produto. São duas variáveis independentes. É porque o livro diz que se você tiver qualidade, você vai ser lucrativo. A resposta é talvez. Tudo depende de quanto o mercado está disposto a pagar pelo teu produto. Essa é a pergunta de 10 milhões de dólares. Então, se você é ineficiente, mas o mercado te paga muito, você vai ser altamente lucrativo, tendo um produto mais ou menos. Eu tenho vários exemplos, que eu não vou dizer aqui. O que determina é o mercado. Foi o exemplo que eu dei do videocassete. O Betamax era melhor que o VHS. Mas o mercado quis o VHS. Então, infelizmente, uma variável não tem nada a ver com a outra. Fazendo uma correção com relação ao balance scorecard. Até hoje, eu nunca li artigo que determinasse de maneira irrefutável que a relação causa-efeito é condição presente em toda vez que você usa o balance scorecard. Não é verdade. Não é evidência. Você pode implementar o balance scorecard e vai haver correlação entre aprendizagem e crescimento, processos internos e talvez clientes. Mas com relação ao resultado financeiro, não necessariamente. Porque existem outras decisões gerenciais que podem afetar o resultado financeiro e que não tem nada a ver com o aspecto operacional. O mercado joga, você pode ter uma perda financeira não programada, você pode tomar um empréstimo que te custe financeiramente muito, então você pode errar. Você pode tem várias variáveis. A lucratividade é um fator que não está na causa e efeito. Infelizmente, não. Muito bem, professor André. Obrigada. Já demos o nosso, quase fechando 1h30 aqui de webinar, de uma aula muito bacana. Queríamos agradecer imensamente pela parceria no NUPECOM. O professor Antônio André Cunha Calado é um dos pesquisadores que eu mais admiro na área gerencial, pela sua trajetória, pela sua visão crítica, construtiva. E certamente nós no NUPECOM aprendemos muito com você nessa manhã. Essa gravação vai ficar disponível no canal do YouTube e certamente nós vamos também reproduzir essa gravação em outros momentos para exemplificar o que pensar, como pensar. Eu acho que o mais interessante do momento de hoje qual deve ser o nosso pensamento ao trabalhar com o processo de mensuração de desempenho numa cadeia de suprimentos, não é? Muito mais do que técnicas, como você falou, nós temos os diversos indicadores, mas
como pensar em mensurar desempenho num sistema em que nós temos elos de parcerias, né? Dependentes ou não completamente dependentes, mas nós temos parcerias. Então, professor, queria deixar a palavra aí para o professor finalizar a presença de hoje, antes da gente iniciar o café aqui, não é? Bom, professora Márcia, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero ter sido construtivo. Nem sempre eu consigo ser. Algumas pessoas me acham muito prolixo. E eu espero que a mensagem que fique, ela se relaciona à capacidade intelectual de abstração. Não é um processo mecânico, é um processo de entendimento. E infelizmente, o processo de entendimento ele se dá por leitura. E eu coloquei os livros na apresentação de maneira proposital para instigar a curiosidade de alguém que tenha tempo livre, de ler algo que foi escrito na década de 70 e tenha uma acurácia tão grande com o mundo de hoje. Como é que esse rapaz foi capaz de abstrair isso? E lamentavelmente, deixar para as pessoas que assistiram a triste notícia. Avaliar a cadeia de suprimento não tem regra, não tem receita de bolo. É um processo artesanal. E ele parte da seguinte premissa: você tem que saber quais são as características da cadeia da qual você está se referindo. Porque existem 1000 formas de cadeia. E se você não entende o que é uma cadeia e o que é que ela faz em termos operacionais, a avaliação de desempenho vai ser o uso de uma lista de indicadores. Só isso. E está aí, mais uma vez, a importância da visão estratégica do contador quando trabalha com controle gerencial. Então, você entender o seu modelo de negócio, entender dos seus recursos disponíveis, entender do seu ambiente, entender das tecnologias aplicadas, entender dos seus processos institucionais internos. Como você disse, André, não existem respostas prontas. E aí está a grande importância do ser humano que está por trás disso, né? Do corresponsável pela tomada de decisão, de se ver diante desses diversos fatores e da combinação desses fatores achar uma situação ótima, né? Uma decisão ótima. Então, cada vez mais a valorização do ser humano. E o fato de você ter trazido livros, para mim, me retoma muito a essência do que é o pensamento, não é? Hoje que nós temos uma geração que não valoriza tanto a leitura dos livros, né? Eu vejo aí por trás da sua prateleira aí os livros, na minha residência também eu tenho. É isso que nos fundamentou, né? É isso que dá sustentação para as argumentações. Então, leiam livros, né? Leiam livros, porque isso nos ajuda a cranear, né? O meu orientador, o Fábio Fresati, que nos ouça aqui, ele falava esse verbo para mim toda hora: cranear. É importante cranear, né? Jogar no crânio, mastigar, amadurecer, e aí você tomar a sua melhor decisão. André, um beijo no seu coração. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Obrigada por esse momento precioso e espero a todos vocês no próximo webinar do NUPECOM. Até lá!